vamos chamar já a nossa especialista, engenheira Maria Lívia Costa, que vai falar sobre a importância da implementação da norma de desempenho na construção civil, nas empresas de construção civil. Lívia, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Né? E também, Lívia é representante de uma empresa de consultoria credenciada ao nosso portfólio do Sebrae, né, da Cristal Consultoria. Agradeço também a Cristal Consultoria por estar parceira também do nosso evento. Bola está com você. Gente, boa noite. Muito obrigada de estar aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar da norma de desempenho, que é uma norma que eu sempre digo o seguinte: engenheiros e arquitetos têm que se apaixonar pela norma de desempenho. Eu sou realmente apaixonada por essa norma desde o início da publicação. Antes da publicação de 2013, eu fiz parte aí do comitê que estava elaborando essa norma, e essa norma fez uma revolução no setor da construção. E eu super agradeço de estar podendo falar, adoro falar sobre esse tema, principalmente porque é possível fazer uma coisa bastante prática, bastante objetiva. Essa parceria do Sebrae aí ajuda muitos empresários a fazer com que a coisa aconteça lá no seu empreendimento. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela aqui para a gente começar a palestra. Então, a gente vai conversar sobre essa questão da importância da norma de desempenho na cadeia da construção civil. E aí eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou engenheira civil, tenho um mestrado na área de gestão ambiental e tecnologias limpas, sou consultora de PPQPH, ISO 14, consultora também da norma de desempenho. E, como eu estava falando com vocês, participei aí da comissão lá da versão 2013, e agora na revisão a gente tem um grupo no Sinduscon, daqui da Bahia, que também está discutindo a norma. Esse grupo é coordenado pelo Alexandre, que é o que vai dar esse depoimento, que é um empresário aí super inovador, que tem uma pegada assim de inovar nos seus empreendimentos, que tem uma preocupação de fazer um empreendimento de muita qualidade. Então, assim, é um super empresário. Vocês vão ver aí, eu vou apresentar coisas aqui do empreendimento deles e vocês vão ver que bacana que é. Então, gente, vamos lá, né? Falando aqui da norma de desempenho. A norma... Desculpa, Lívia, eu vi seu depoimento aqui para descontrair. Eu gostei muito, fala mais, aí tá ótimo. Fala mais, né? Tá ótimo. Só para descontrair um pouquinho, gente, eu estou aqui. Obrigado, Lívia, pelo carinho e atenção. Muito do que a gente faz é aprendizado com vocês. Massa, obrigada, Alexandre. É muito legal ter essa parceria aí com o Alexandre, já de muito tempo, né, que a gente faz esse trabalho aí com a Cone. É sempre muito bom. Então, a norma, então, ela nasceu realmente de uma necessidade, porque o setor percebia uma grande reclamação dos clientes por conta da questão, principalmente, de habitabilidade, né, a questão de segurança e a questão de sustentabilidade. Então, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, tinha uma demanda muito grande de assistência técnica por conta dessas dificuldades que as construtoras não tinham. A gente não tinha um parâmetro para definir no Brasil o que era o desempenho esperado de uma edificação. Então, essa norma surgiu dessa necessidade. E, para isso, foram criados, então, esses critérios, né, ligados a esses grandes blocos, aí, esses 3 grandes blocos de segurança, que é relacionado à segurança estrutural, segurança ao fogo e segurança no uso e na operação. A questão da habitabilidade, que aqui é onde a gente tem mais novidade, porque antigamente a gente, por exemplo, não fazia nenhum empreendimento, a gente não fazia avaliação de desempenho térmico, lumínico, acústico,
a gente não fazia nada disso. Então, hoje, com essa norma de desempenho, que ela traz uma série de normas para dentro dela, né? 280 e tantas normas, a norma de desempenho puxa, faz referência. Então, começou a surgir a necessidade da gente definir, então, quais são esses parâmetros, e hoje isso está muito bem definido na norma. Os outros itens também ligados à estanqueidade, que é um problema grande nas assistências técnicas, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade. Acessibilidade, que é um item fundamental, né? O país está ficando cada vez mais, a gente tem cada vez mais idosos, então a gente precisa preparar nossos empreendimentos para essas pessoas, né? E também, além do que, a gente tem uma legislação ligada à questão da acessibilidade e uma norma também, a BNT, a 9050, ligada à acessibilidade. Então, tudo isso hoje está dentro da norma de desempenho. O item de sustentabilidade, que é uma coisa que vai cada vez mais, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, uma necessidade da gente atender a questão de reduzir o impacto ambiental, e por isso a gente precisa fazer empreendimentos mais duráveis e que tenham uma facilidade de manutenção. Então, a norma definiu os requisitos mínimo, intermediário e superior e definiu os critérios, então, para serem avaliados. É importante a gente falar dessa questão dos métodos de avaliação, que eu fico muito impressionada como até hoje a gente pergunta para as pessoas acham que tudo na norma de desempenho é ensaio. Gente, não é. Não misturem as coisas. A norma de desempenho ela pode ser avaliada por diversas formas, né? Pode ter ensaio? Pode, mas também a gente faz simulação de computador, né? Não coloque isso como sendo um ensaio, porque não é, né? Simulação é simulação, verificação de projeto é verificação de projeto. Ensaios, inspeções em unidades é outra forma de inspecionar. Verificação independente, quando eu chamo um especialista para fazer uma verificação independente, para fazer um teste. Então, são diversas coisas que a gente usa para fazer a avaliação aí da norma de desempenho. Por que a gente deve atender a norma de desempenho, né? Principalmente porque o consumidor ele está muito bem informado e ele vai cobrar esse atendimento. O grande fiscal da norma de desempenho é o consumidor, é o nosso cliente. A norma foi publicada em 2013 e a gente ainda tem uma quantidade muito grande de construtora que está esperando o problema bater na porta dela, porque o cliente hoje é super bem informado. Durante essa publicação da norma lá em 2013, até um pouco antes, muitas e muitas reportagens saíram como essa, né, mostrando o direito do consumidor com relação à norma de desempenho. Então, isso é uma coisa que vai acontecer, essa cobrança. Ela também é impulsionada pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, que exige em todas as empresas que são certificadas, e que o SEBRAE também trabalha com a implantação do PBQPH. Então, se o empresário tiver essa necessidade, a gente também tem condições de atender. Então, o PBQPH chama a norma de desempenho e, portanto, acaba estimulando as empresas a participarem e efetivamente aplicar a norma de desempenho. E quem ganha com tudo isso é o empresário e o consumidor final. Qual, então, que é a importância da gente atender a norma de desempenho? Primeiro, melhora a qualidade do desempenho do empreendimento, né? Melhora sim. Eu estou nesse processo desde 2000, então, já faz bastante tempo que eu estou nessa brincadeira, só sendo apaixonada, né? Para viver tanto tempo essa questão, né? O Cleito falou que essa história de norma, que é uma coisa pesada, não, ela é muito gostosa, é uma questão de você se apaixonar por ela, é só isso. Então, gente, eu convido todo mundo a pensar
a ver o quanto que os empreendimentos melhoraram depois do advento da norma de desempenho, né? Tanto os programas do Minha Casa Minha Vida, como os edifícios, como o empreendimento Dolce Vita, que é esse empreendimento que eu vou mostrar para vocês, né? Landim pode muito bem falar como era o empreendimento dele há 10, 15 anos atrás e como ele entregou esse empreendimento que ele acabou de entregar agora, né? O Pituba Dolce Vita. É outro empreendimento, é outra qualidade, é outro desempenho que tem o empreendimento. Então, melhora a qualidade dos projetos também, das especificações. Isso tudo faz com que a gente tenha menos retrabalho na obra. Atender ao requisito legal e normativo também reduz com que a empresa, a construtora, reduz a demanda judicial, né? Porque você tem hoje parâmetros objetivos. Antes da norma de desempenho, tudo caía no colo do construtor. Qualquer coisa que acontecesse na obra caía no colo do construtor. Então, às vezes, o problema era com o fornecedor e caía tudo no colo da construtora. Então, hoje, a gente fazendo todos esses controles tecnológicos, fazendo todas as inspeções, os ensaios, fazendo tudo isso, você tem registro, você tem documentação para mostrar, se você tiver alguma demanda jurídica, você mostra lá, não, está aqui, ó, era assim, estava assim, meu projeto era assim, então está definida a responsabilidade de cada um, e isso tem ajudado muito essa relação entre a cadeia da construção civil. A norma hoje ainda é um diferencial de mercado, eu acho que as construtoras utilizam muito pouco esse diferencial de mercado, mas ela ainda pode ser usada como instrumento de marketing, sim, até porque tem muita empresa que não atende ainda. Redução, né, das reclamações de cliente e do custo da assistência técnica, porque se você faz uma obra bem feita, né, a assistência técnica vai ser muito menor. Então, uma empresa, uma construtora, ela não quer ter 5%, 10% de assistência técnica, né? Ela quer ter o mínimo possível de assistência técnica, 1% de assistência técnica, tá? Ótimo, né? Então, a norma vai ajudar tudo isso se você implantar de forma correta, né? A pergunta que eu faço para vocês, e aí pode responder aí no chat, eu não vou ver o chat, mas depois a gente pode conversar, não sei se vai ter espaço para a gente dar uma debatida, mas quais dessas edificações devem aplicar a norma de desempenho? O que você acha? Eu ouço até hoje gente falando assim, mas o meu edifício só tem 5 pavimentos, eu não preciso aplicar a norma de desempenho. Gente, não. Eu estou fazendo uma casa, eu preciso atender a norma de desempenho? Sim. A norma de desempenho é para todas as edificações residenciais no país. Então, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é um incorporador, se você é um construtor, você está fazendo uma casa, você tem que aplicar a norma de desempenho, sim. Ela é aplicável a qualquer edificação residencial no Brasil. Falando agora da cadeia da construção civil, olha só, a gente tem esse povo todo aí, né? Tem o incorporador, o projetista, o construtor, os fornecedores de serviço e os fornecedores de materiais, todo mundo junto para conseguir construir este belíssimo empreendimento chamado Pituba Dolce Vita. Que eu convido vocês a conhecerem. Quem estiver pensando em comprar um imóvel, pode ir lá, que eu recomendo. É top, top. Vocês vão ver já um vídeo também sobre esse empreendimento. Então, esse pessoal todo está envolvido aí na norma de desempenho, né? A gente não faz obra sem ter projeto, a gente não faz obra sem material. Então, todo mundo tem a sua participação e a sua responsabilidade. Olha só, essa cadeia, ela funciona assim, né? A composição da cadeia produtiva da construção civil, ela tem mais ou menos esses números, né? De tal forma que, pelo menos 85% aí, eles têm envolvimento direto com a construção civil.
Então, a gente precisa ajudar, a gente que eu falo, Sebrae, né, a gente consultor, precisa ajudar os fabricantes de materiais a se adequarem para fabricar o seu produto atendendo norma técnica. O prestador de serviço, o projetista, ele precisa atender norma técnica, ele precisa fazer o seu projeto atendendo as normas técnicas, na última revisão, né? Ele precisa conhecer tudo isso. A construtora também precisa atender a norma de desempenho. Então, olha só quanta gente envolvida aí para atender a norma de desempenho. Então, como a cadeia, a maior parte da cadeia, 85% tem responsabilidade sobre a norma de desempenho, esse produto do Sebrae, da gente estimular as empresas a fazerem esse trabalho, é muito importante, porque vai ajudar a alavancar tudo isso. A norma de desempenho, ela entra desde o início aqui, ó, da concepção do projeto, né, no início ali, quando eu estou pensando no meu empreendimento, depois na execução da obra e depois no uso, na operação e na manutenção. Então, a norma de desempenho, ela permeia o seu empreendimento como um todo. Até a entrega final, você tem responsabilidade, você tem coisas para fazer para atender a norma de desempenho. Então, a gente hoje ainda vê projetista resistindo a atender a norma de desempenho, né? Eu já vi clientes que me dizem, não, Lívia, o meu projetista disse que ele faz o projeto, mas atender a norma de desempenho, eu que contrate alguém para... Gente, as coisas não são dissociadas, não. O projetista, ele precisa, sim, fazer a parte dele, é responsabilidade dele, compreender qual é a parte dele na norma de desempenho. Então, falando um pouco aqui da fase de incorporação, olha aí o empreendimento. Diga se não é lindo, todo nascente, uma delícia, super agradável. Então, na fase de incorporação, lá no início, o que precisa ser feito? Uma avaliação desses riscos da implantação, avaliação desse entorno, avaliação da vizinhança. Esse empreendimento, por exemplo, ele tem vizinhos, né? Ele tem uma vizinhança, o empreendimento é na Pituba. A Pituba é um bairro completamente urbanizado, consolidado, né? Então, ele tem muita vizinhança. Então, foi feito um laudo no estudo, né, de laudo de vizinhança, foi feita a avaliação dos riscos da implantação, né? É necessário prever interações aí com o entorno, as questões de segurança e funcionalidade, e nesse momento também a gente define qual é o perfil de desempenho que eu quero para o meu empreendimento. É o mínimo, é o intermediário ou é o superior? Junto com o empresário, com o empreendedor, a gente vai definir isso e vai construir o que precisa ser feito para atender aquele desempenho. E qual é a responsabilidade dos projetistas? Bom, primeiro, os projetistas, eles precisam fazer o projeto atendendo a norma prescritiva. Parece que eu estou falando uma coisa assim, mas por que a Lívia está falando isso? O projetista tem que saber disso. Deveria, mas a gente chega nas obras e pega projeto sendo elaborado sem atender a norma, escrito lá a norma antiga, norma que já foi revisada, o projetista não sabe, né? Projeto que não tem a norma, que é a obrigação dele colocar a norma, ele tem que atender a norma de desempenho. Então, por exemplo, o projeto tem que definir, o projeto de arquitetura tem que definir qual é a vida útil de projeto, né? A responsabilidade da especificação dos materiais, do sistema, do produto, é responsabilidade do projetista. Então, eu sou o projetista de instalações, a especificação dos materiais é minha responsabilidade. Eu vou fazer isso junto com o construtor? Vou, mas a responsabilidade é do projetista, de saber se aquele material vai atender a durabilidade, se vai atender ao que está definido na norma de desempenho. Elaborar o memorial de projeto. Os projetistas não querem fazer memorial de projeto, mas está muito claro na norma que é responsabilidade deles. Então, a gente precisa estimular, sim, os projetistas a participarem mais da norma de desempenho, sim, para que a gente possa ter um produto melhor. A gente depende dos projetos. Aqui só um exemplo, né, para mostrar para vocês que a gente sabia projetar, a gente desaprendeu,
né? Por que eu estou dizendo que a gente sabia projetar? Porque, olha só, Lúcio Costa, né? Um edifício que ele se preocupou com a implantação, de deixar a árvore, de deixar na frente tem um parque, tem um lago, né? Utilização de combogó para poder fazer uma ventilação. Então, você vê que havia sempre uma preocupação com o desempenho térmico, lumínico dos empreendimentos, né? Então, hoje a gente esqueceu disso, então a gente está voltando, né? A gente está voltando, a norma de desempenho está trazendo um pouco isso, porque da forma como estava, não dava, né? Eu morava aqui, o apartamento de cima fazia barulho e eu não conseguia ficar no meu apartamento, era insuportável. Então, essa coisa da gente ter a norma de desempenho, isso ajudou muito a gente melhorar. Então, um projetista de arquitetura, ele precisa, sim, se preocupar com a estanqueidade das fachadas, com desempenho térmico, lumínico, acústico, a questão da segurança no uso e na operação. Então, ele precisa especificar materiais que eu não vou me cortar, que eu não vou ter um problema com aquela maçaneta, com aquela torneira que é difícil de abrir. Então, são coisas assim bem simples que a gente tinha problema, sim, e que isso tem melhorado. O detalhamento do que é área molhada e área molhável é o projetista que vai especificar o material para essas áreas, que vai dizer o que precisa ser feito, todas as especificações dos materiais e além do laudo de fornecedores, né? Se ele está especificando um material novo, ele tem que pegar esses laudos de fornecedor para mostrar para a construtora e garantir que aquilo não vai ter nenhum tipo de problema. Então, assim, a norma acaba ajudando a gente nessa questão, porque os desempenhos esperados estão definidos na norma. E aí vem os nossos amigos fabricantes de materiais. Porque se você pensa que qualquer material que está lá na loja de materiais de construção atende à norma, eu garanto para você que você está enganado. No Brasil, a gente fabrica muito material sem atender norma técnica. Então, do mesmo jeito que quando a gente vai comprar um alimento, a gente olha o rótulo, é também muito importante quando você vai comprar uma tinta, por exemplo, uma argamassa, que você olhe se tem lá, atende a NBR tal. Né? É importantíssimo. Não compre material que não atende norma técnica. Hoje, as construtoras elas são obrigadas a comprar material que atende a norma técnica, sim. Então, é responsabilidade do fornecedor, do fabricante, fabricar conforme a norma técnica. Ou o Programa Setorial da Qualidade, do PBQPH, que é um programa voluntário que o fabricante de materiais ele pode participar desse programa, ou então ele faz o trabalho para atender a norma técnica, que o PSQ também atende norma técnica, só que o PSQ é um programa voluntário do PBQPH. Então, o fabricante ele também precisa dizer para a gente quais são os cuidados no uso daquele material, qual é a manutenção que aquele material vai ter, qual a durabilidade, as garantias daquele material, fornecer informações sobre o resultado e o desempenho daquele material. Tudo isso é responsabilidade do fabricante. E muitas vezes a norma foi publicada, olha, em 2013. A gente já tem 8 anos, né? E a gente ainda tem muito fabricante que não tem essas informações para passar para a gente. Então, é importante que eu quero mostrar para vocês. Aqui é o certificado, né? O atestado de qualificação do PSQ. Esse aqui é o PSQ de tinta da Abrafat. E também ele pode optar por fazer uma certificação de produto. Estão vendo aqui azulzinho, a logomarca do Inmetro, né? É uma certificação de produto, do mesmo jeito que quando a gente vai comprar um cabo, né, de energia, ou se você for comprar um extintor de incêndio, ele tem lá a norma técnica. Se você for comprar o aço, ele tem norma técnica. Ele te dá um certificado daquele produto. Por quê? Porque esses que eu falei agora são certificações obrigatórias, certificação compulsória pelo Inmetro. Mas, se eu for comprar uma tinta, o cara pode fabricar tinta e não atender a norma nenhuma. Então, é por isso que a gente tem que olhar se o cara tem uma coisa ou outra. Ou ele tem a certificação de produto, ou ele tem
o PSQ, né, que é o Programa Setorial da Qualidade do PBQPH. É aqui um exemplo e uma provocação também, tá, gente? Porque bloco cerâmico, ele tem todas essas exigências aí com relação à norma de desempenho, com relação ao desempenho. O fabricante, ele tem que apresentar esses ensaios e essas avaliações e simulação, enfim, relacionados ao desempenho estrutural, segurança contra incêndios, estanqueidade, desempenho térmico, acústico e durabilidade. Eu pergunto para vocês, e aí coloca aí no chat, tem algum fornecedor de bloco cerâmico na Bahia certificado PSQ ou certificação na norma técnica de fabricação de bloco cerâmico? Se tiver, coloca aí no chat que eu quero saber se tem algum fornecedor de bloco cerâmico certificado. Este é um exemplo, né, de uma cerâmica que é certificada, a Cerâmica São José. Ela não é na Bahia, né, é uma cerâmica lá em Aracaju, lá em Sergipe. Na Bahia, pelo menos que eu saiba, não tem nenhuma cerâmica certificada. Então, vejam o tamanho do estado da Bahia e a gente não tem nenhuma cerâmica certificada na Bahia. Então, um ótimo mercado aí para a gente trabalhar também, Sebrae trabalhar com o pessoal de cerâmica vermelha, para ver se a gente consegue ter algumas cerâmicas certificadas na Bahia. Hoje, as construtoras, elas compram bloco cerâmico, nenhum certificado. Não tem. Pelo menos que eu saiba, não tem. Se alguém souber, bota aí no chat. O que a construtora, então, deve fazer em relação aos seus fornecedores? Comprar material de fornecedor qualificado. O que eu estou chamando de fornecedor qualificado? Aquele fornecedor que tem ou norma técnica ou PSQ. Isso é um fornecedor qualificado. Solicitar a comprovação, né? O certificado da norma prescritiva. Gente, eu não quero certificado de ISO 9001, ISO 14001. É bacana se ele tiver, ótimo, né? Muito bom. Mas o que a gente quer aqui é certificado na norma prescritiva. Então, o cara fabrica tinta, eu quero saber se ele tem o PSQ, tá vendo? Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias, ou ele tem isso, ou ele me mostra que ele tem a ABNT 14943, que é a norma de tinta. Então, ou uma coisa ou outra, né? Já que a gente tem PSQ de tinta, né? Se ele não tiver PSQ, aí a gente pode aceitar também relatórios de ensaio, caso aquele material não faça parte dessa lista de fornecedores pertencentes ao Programa Setorial da Qualidade. E na obra? Bom, fiz meu projeto maravilhoso, né? Todo certinho, contratei um escritório de arquitetura, de estrutura, de instalação, o melhor da minha cidade. Ele fez tudo atendendo a norma de desempenho, mas quando chegou na obra, eu não executei o serviço de forma controlada. Então, não vai atender a norma de desempenho. Para atender a norma de desempenho, eu preciso fazer o serviço de forma controlada. Então, eu preciso executar os serviços também atendendo aos projetos, atendendo a norma técnica, meus procedimentos de serviço, fazer as inspeções durante a obra e no final da obra, e também realizar os ensaios e controles tecnológicos. Na obra, quando eu estou na fase de obra, aí eu faço ensaio, gente, né? Eu faço construção de unidade tipo, né, para validar aquilo que eu disse que eu ia fazer nos meus projetos. Antes disso, a gente faz simulação, a gente faz análise de projeto, tudo isso para comprovar o atendimento à norma de desempenho. E, no final da obra, eu vou elaborar o manual de uso e operação, que é responsabilidade da construtora entregar o manual de uso e operação. E aí, de novo, aquela pergunta: eu fiz uma casa, eu tenho que entregar manual de uso e operação? Lógico. Né? Você tem que entregar os projetos, a lista de fornecedores, as especificações. Se aquela pessoa depois quiser fazer uma alteração, ela sabe. Né? Se ela precisar fazer uma manutenção, ela tem lá o seu manual.
Então, é sim necessário que você faça o manual de uso, operação e manutenção da sua edificação. E aqui só um exemplo, né, de controle de serviço. Olha só, tem perigo dessa parede sair fora de nível? Olha só que beleza, né? Não tem, né? Muito bem controlado. Tem o procedimento de instrução e o serviço bem feito, bem controlado. Além disso, todo o controle da produção feito com as inspeções do serviço durante a execução do serviço. Essa empresa é uma empresa daqui de Salvador, W2S Tecnologia, que faz as FPS no Palm ou no celular, como vocês estão vendo aí. Né? Mas tem várias empresas aí no mercado que fazem FPS. Eu escolhi a W2S, uma empresa daqui de Salvador, de um amigo nosso, então é uma boa. Eu não consigo entender como é que as construtoras ainda continuam fazendo controle da produção no papel, sendo que isso é muito mais interessante. Aqui, só para ter exemplo, né, a gente precisa fazer controle tecnológico, sim, e as construtoras ainda acham que elas só precisam fazer controle tecnológico de concreto. Não é verdade, né? Eu trouxe aqui um outro exemplo de resistência do teste de arrancamento. Olha só, a obra estava praticamente toda pronta de um cliente nosso, e eu peguei e falei com ele: você já fez algum teste de arrancamento? Ele não sabia nem o que era, né? Então, engenheiro de obra que não sabe o que é isso, gente, é demais, né? E daí eu falei com ele: é bom você fazer. E daí ele fez, e o que aconteceu? Não passou. A fachada dele toda praticamente pronta, toda pronta. E não passou no teste de arrancamento. E aí, Lívia, o que eu faço? Sou eu que vou dizer o que ele faz, né? Então, é preciso que a gente faça essas coisas no momento certo. Não adianta eu fazer depois. Que nem a avaliação do desempenho das simulações do térmico, lumínico e acústico. Eu tenho que fazer antes do projeto, lá no início do projeto, para eu saber se passa tudo, né? E não depois que eu já estou com a obra começando, eu vou fazer o teste e vejo que a minha esquadria não atende, o vão não atende, e aí eu faço o quê? O projeto aprovado, a obra já começou, eu não tenho mais o que fazer. Então, outro item importante, né, de controle de tecnológico é a questão da estanqueidade. A gente tem um monte de coisa aí para falar. Eu trouxe assim algumas, porque estanqueidade é um problema muito recorrente nas assistências técnicas, e a utilização do teste de estanqueidade, isso facilita muito para a gente saber se está tudo ok. Eu não preciso fazer teste só em piscina, só nas áreas, eu preciso fazer teste também em todas as áreas molhadas, de banheiro, né, do próprio apartamento ali. E aí, na fase de pós-ocupação, uso e manutenção, a gente também tem que continuar atendendo a norma de desempenho. Para isso, a gente tem o manual de uso e operação e manutenção, e buscar materiais, buscar utilizar serviços dentro lá no empreendimento que facilite a manutenção. Né? Agora eu vou passar um vídeo para vocês, que é um vídeo que a gente fez lá no Pituba Dolce Vita, que mostra para vocês, ilustra bem essa questão da facilidade da manutenção, né, das instalações, por exemplo. Vocês vão ver bem lá nesse vídeo, e depois o Alexandre aí vai poder dar até mais detalhes lá do empreendimento dele. Eu vou agora parar de compartilhar aqui, vou entrar no YouTube para poder compartilhar o filme, tá? Gente, se alguém tiver pergunta e tal, vai botando aí no chat, que depois a gente vai responder. Espera aí que tenho que ir lá para o YouTube agora. Lívia, enquanto você abre aí o seu YouTube, eu já vou, então, já falando alguma pergunta para você aqui, tá bom? Ah, pode ser. Pronto, enquanto você está... Vocês estão vendo já? Ainda não. Ainda não. Você tem que interromper o compartilhamento do slide. Interromper e compartilhar de novo. Pronto, exatamente. Faça assim. Faça assim. Beleza. Tem uma pergunta para você aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta? Estão vendo, tá vendo já
Agora A minha sim. tela? Chegou. Beleza. Então, pronto. Vê se você consegue, depois a gente faz a pergunta. Pode seguir com o vídeo. Pode seguir? Pode sim. Beleza. Então, esse é o vídeo lá do Pituba Bela Vita, tá, gente? Eu estou aqui hoje para falar com você sobre como a Cone Empreendimentos atendeu os requisitos da norma de desempenho de forma bastante simples, bastante objetiva. Eu sou Maria Lívia Costa, consultora que atuou nesse projeto aí para o atendimento às questões da norma de desempenho e gestão da qualidade. Foi um trabalho feito em conjunto com o SEBRAE, com o apoio do SEBRAE. Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora. Você deve estar se perguntando, quando você, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, uma das primeiras coisas que você deve estar se perguntando é o que eu devo fazer para saber se a construtora atendeu a norma de desempenho. É sobre isso que a gente vai conversar com você agora. Então, a gente vai ver como que esse empreendimento, Pituba Bela Vita, atendeu a norma de desempenho na prática. Então, com relação ao requisito de segurança, a gente tem 3 itens para se preocupar. A questão da segurança estrutural, segurança ao fogo e segurança no uso e na operação. Para isso, a construtora ela precisa contratar projetistas que entendam da norma de desempenho e que façam os seus projetos atendendo a norma de cada um desses requisitos, né, de segurança estrutural, segurança ao fogo, segurança no uso e na operação, para que você não tenha problemas de segurança no seu empreendimento. Então, pela própria localização do empreendimento, pela forma como ele foi implantado, a gente já pode falar que este é um empreendimento que foi muito bem implantado, as condições de implantação voltadas para o nascente, o que significa que todos esses apartamentos são bastante ventilados, bastante arejados, porque todos os apartamentos desse empreendimento são voltados para o nascente. Além disso, aqui na cobertura foi feito um colchão de ar, né, que possibilita um melhor conforto térmico para o último andar do empreendimento. Esse pavimento ele também foi colocado na argila escondida para exatamente melhorar toda essa questão do desempenho térmico. A fachada ela foi projetada de forma a também não absorver o calor. Para isso, foram escolhidos pelo arquiteto as cores claras, como a gente pode ver aí na foto. Então, são cores mais confortáveis, mais claras, que vão fazer com que o empreendimento não absorva tanto o calor. Esquadrias também são esquadrias embutidas, com persiana embutida. Olha aí a persiana desse empreendimento. Então, isso vai te dar um melhor conforto, tanto do ponto de vista térmico, como acústico, como lumínico. A esquadria é um item fundamental em um empreendimento. Isso você, quando vai comprar um empreendimento, você precisa ficar atento. Quais são as esquadrias que estarão no meu imóvel? E essa esquadria, ela vai promover tudo isso, porque ela foi especificada de tal forma a atender a todos esses requisitos. Além do que, o usuário ele pode regular a quantidade de insolação, a quantidade de iluminação que ele quer ali no empreendimento. Outro item importante relacionado à questão da estanqueidade, porque esse é um problema que a gente tem grandes patologias nos empreendimentos, né? Grandes problemas após a entrega. Então, aqui eu estou mostrando 2 fotos, né? De laje, que foi impermeabilizada, e a piscina aqui, que está sendo impermeabilizada, exatamente atendendo todas as normas e o projeto de impermeabilização. Outro item importante da gente falar relacionado à impermeabilização são as áreas molhadas e as áreas molháveis. Então, esse empreendimento ele tem essa área aqui do box impermeabilizada exatamente para garantir que o empreendimento não vai ter nenhum problema de estanqueidade. Esta área aqui é uma área considerada não molhável
Então, essa área aqui você tem que passar pano, você não pode molhar diretamente, jogar água, deixar uma lâmina d'água nessa área daqui. Porém, na área do boxe, ela está toda impermeabilizada, atendendo ao que diz a norma técnica. Em relação à questão do desempenho lumínico, foram feitas simulações no empreendimento. Isso aqui você vai ver, você está vendo, é a simulação, é uma foto da simulação desse empreendimento. Então, ele atende às questões do desempenho lumínico, atende ao desempenho. Os cômodos foram muito bem posicionados, a disposição dos cômodos foi adequada, tem uma correta orientação geográfica, a dimensão das aberturas foram todas calculadas para atender o Código de Obras de Salvador, cores dos ambientes claras, piso, teto, parede, de tal forma que é um empreendimento muito bem iluminado, né? Até porque tem esse varandão com uma grande área de esquadria aqui nessa varanda, além das esquadrias dos quartos, que também são bastante adequadas. Então, o empreendimento atendeu ao conforto lumínico conforme definido pela norma de desempenho. O outro item relacionado ao desempenho acústico foram feitas avaliações do ruído do entorno. Então, foram feitas medições no entorno para saber se o empreendimento atendia ao desempenho acústico. Também foram especificadas porta do hall de entrada com veda-porta embutido para garantir que, quando você estiver no seu apartamento, a pessoa que está no hall, ela não vai ouvir completamente tudo o que está sendo dito ali dentro daquele apartamento. As esquadrias, elas foram adquiridas atendendo norma técnica e avaliando também qual o desempenho acústico dessas esquadrias. Então, as esquadrias foram especificadas para atender ao desempenho acústico. O piso, foi colocada uma manta vermiculite para reduzir o ruído de impacto entre os pavimentos. As paredes do elevador também tiveram um tratamento, um revestimento com placas para garantir um melhor desempenho acústico. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, né? A simulação aqui da avaliação do ruído desse empreendimento, os equipamentos que foram utilizados para fazer os ensaios. Esse aqui é um equipamento que avalia o ruído de um pavimento para o outro e também o ruído aéreo que tem naquele empreendimento. Bom, um outro item que eu quero mostrar para vocês é a questão do desempenho acústico, como foi feito no piso para melhorar esse desempenho acústico. Então, foi instalado um contrapiso e depois colocado essa vermiculite, esse vermicloth, né, que é um material que vai melhorar o desempenho acústico desse piso, de tal forma que os ensaios de impacto de um pavimento para o outro atenderam completamente aí o desempenho esperado para o empreendimento. Você também agora pode ver a porta de entrada, conforme eu já tinha falado, né? A porta de entrada, ela tem esse veda-porta aqui, que vai ajudar a minimizar todo o ruído que porventura tenha nesse hall do elevador. Outro item importante desse empreendimento é relacionado à facilidade da manutenção. Se você for ver aqui, por exemplo, se você quiser fazer uma manutenção aqui nessa instalação, ela é bastante simplificada, porque basta você tirar essa carenagem que você vai encontrar isso aqui. Então, não existe quebra-quebra para você fazer manutenção nas instalações de água e esgoto desse empreendimento. Além disso, eles trabalharam com esse tipo de tubulação, que chama uma tubulação PEX, que é uma tubulação de altíssima qualidade, que dá muito pouco ou nenhum problema de manutenção. Outro item muito importante desse empreendimento, que é uma inovação de projeto, né? Todos os registros estão aqui localizados nesse único compartimento aqui, que fica localizado na área de serviço. Então, como você pode ver,
esse é um empreendimento que tem inovações e que atendeu a norma de desempenho de uma maneira bastante objetiva, bastante prática, e que você, na hora da compra, você não tem que ficar em dúvida de qual empreendimento você vai comprar. Se você estiver num Vituba Bela Vita, você não tenha dúvida que você está comprando um imóvel de ótima qualidade, que atende às normas técnicas. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam fazer uma visita, que você vai gostar muito do que você vai ver. Esses são os nossos canais, caso você queira entrar em contato comigo. Você pode entrar através desses canais e do nosso data, exatamente para garantir que o empreendimento não vai ter nenhum problema de estanqueidade. Esta área, o desempenho. Voltei aqui, gente. Sim, voltou sim, voltou. Deu uma papelada ali no final. Voltou sim. Eu fui mexer ali, deu uma barbeiragem no final, mas tudo bem. Como é que tá você aí? Você encerrou? Já pode... então vamos fazer o seguinte, antes de eu te agradecer de fazer as perguntas, eu vou deixar as perguntas para o... Aliás, eu vou fazer logo as perguntas e a gente chama Landim. Pronto. Landim, fica aí, que você pode ficar aí, que você pode ajudar a gente a responder essas perguntas, afinal de contas, eu estava aqui refletindo sobre essa apresentação com uma vendedora dessa, Lívia, não precisa de corretor não, viu? Você pode dispensar os corretores lá. Eu ia passar uma mensagem para ela agora, para ver se ela não queria também me ajudar. Até eu fiquei com vontade de comprar um apartamento aí. Vamos lá, deixa eu ler as... E não vai se arrepender, viu? Pode trocar o seu por lá, que o apartamento é uma delícia. Aí, tá vendo? Vamos ver aqui. Deixa eu só ampliar aqui o bate-papo para eu conseguir ver as perguntas. Parabéns ao Sebrae pela iniciativa. Foi o Carlos... Deixa eu ver quem foi. Carlos Mascarenhas. Parabéns ao Sebrae pela iniciativa, sobretudo pela competência e qualificação da profissional, engenheira Maria Lívia, cujo conhecimento e domínio... Peraí, está cortando para mim aqui. E domínio do assunto é convertido na clareza das informações. Parabéns, engenheira Lívia, pela apresentação. Ó, tem um fã seu aí, Lívia. Que bom, realmente, parabéns. Foi excelente. Excelente apresentação. Cada dia admiro mais o trabalho de Lívia. Que bom, que gostaram. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Todas as residências já existe jurisprudência para edificação comercial. Acredito que vai evoluir para isso. Não é uma pergunta. Se você quiser fazer um comentário. Vamos esclarecer aí que comercial está fora da norma de desempenho, viu, gente? É edificação residencial. Sim. Tem uma pergunta aqui de Ranieri. Deixa eu ver se é isso aqui. Ranieri. Lívia, boa noite. Você acha que a regularização das autoconstruções seria um bom nicho para uma empresa focar? A regularização da autoconstrução é só se fosse... A gente precisa começar antes, né? Na fase de projeto. A norma de desempenho ela começa no projeto. Depois que o empreendimento, que a obra está pronta, aí fica complicado, né, da gente fazer o atendimento, fazer a norma de desempenho, a premissa inicial é que a gente precisa trabalhar nos projetos. Ok, Lívia, vamos então chamar o nosso convidado aí, Alexandre Landim. Satisfação tê-lo aqui, né, Landim? Você que é cliente do Sebrae já de longas datas, né? É um empresário que tem um perfil arrojado, né? E essa questão de inovação, tecnologia, você sempre busca, e pelo que eu vi no seu histórico, a gente já teve a oportunidade, né, do Sebrae de contribuir. E aí gostaria de passar a bola para você dar um depoimento da importância dessas consultorias para os negócios e também a importância do subsídio do Sebrae e como é que foi essa experiência aí com a Cristal Consultoria
né? Enfim, basicamente é isso. Passo a palavra para você, depois a gente faz um fechamento aqui. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito à vontade. Lívia, fiquei muito feliz. Eu acho que toda vez que a gente acaba uma edificação, e são tempos, né? A gente tem tempo de planejar, tem tempo de executar, e nesses tempos de pandemia, acabar uma obra como a nossa e ver você, Lívia, que muitas vezes foi lá, você lembrou disso, lembrou daquilo, falar tão bem do projeto, deixa a gente muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. O apoio do Sebrae foi fundamental, Técio. Me lembrando aí, Cleiton, nós procuramos vocês, a gente precisava atualizar o nosso tema da qualidade. Então, em vez de responder, vou falar um pouquinho do depoimento do que foi de fato o que aconteceu, que eu acho que isso pode esclarecer para todo mundo o nosso entendimento como empresa e eu acho que também do setor de uma forma geral. Primeiro, esse tema, né, norma, atender norma, né? Quando a gente fala atender norma, eu acho que a construção civil passa por uma evolução muito interessante. Se atendeu muito tempo norma, tem muitos bons projetistas que atendem normas, tem muito boas consultoras que atendem norma, assim como os médicos têm procedimentos médicos. O piloto de avião tem os procedimentos dele, nós temos nossas normas técnicas. Então, nada melhor do que a gente buscar esses conhecimentos, protocolos, que a gente vai fazer melhor, construir melhor, a gente vai ter menos manutenção, mais satisfação e cuidar melhor dos nossos clientes, que eu acho que esse que é, no fundo, o objetivo de qualquer construtora, cuidar melhor de quem mora nas suas casas. E aí vem a norma de desempenho, depois de um século de fazendo normas, né? A gente passa de uma norma deixar de ser prescritiva para ser uma norma de desempenho. Não adiantava a receita do bolo, não adiantava a gente seguir os parâmetros ou regras pré-definidas. A gente precisava evidenciar a boa prática. E isso é uma virada de chave fantástica, né? A gente deixa... se meu cliente está insatisfeito por causa do ruído que ele ouve, o ruído de cima, do apartamento de cima, não adianta eu dizer para ele, olha, eu fiz tudo que a norma pediu, mas ele está insatisfeito. Eu preciso criar condições de habitabilidade. Eu preciso criar condições para que ele tenha o uso. E a palavra é desempenho, não é conforto, é desempenho. Ter desempenho na sua unidade. A gente foi estudar a norma de desempenho, como a Lívia lembrou. Essa é uma norma que está há 10 anos em pauta. Na verdade, 10 anos antes de ser publicada, ela já estava em pauta. Ela, para entrar em 2010, foi pedido que os fornecedores se reuniram junto com os consultores e a Câmara Brasileira se reuniu e viu que a sociedade não estava totalmente preparada e na época, com o projeto Minha Casa Minha Vida, que tinha um volume grande e precisava de um tempo ainda, foi tolerado mais 3 anos a publicação dela, o que fez também uma evolução da própria norma. Então, em 2013 entra essa norma que diz o seguinte: não adianta seguir só a norma, as normas prescritivas, precisa agora você evidenciar o desempenho. Quando a gente começou a estudar a norma, 2013, 2014, 2015, a gente descobriu que tinha 282 critérios a ser atendidos. Lívia falou aí dos requisitos, mas são 282 critérios. São 82 normas de referência. 82 ou 92, Lívia, aí eu fiquei na dúvida agora. Ela chama 280 normas, a norma de desempenho. 280 normas. Mas ela está em 290. Eu parei no 90. Mas são 282 critérios, porque esse a gente contou. Sim. E esses critérios são bem objetivos. Diga-se passagem, quando a gente começou a estudar a norma, tudo era muito assustador, né? Você, tem que atender isso, tem que ver aquilo. Como é que o fornecedor está especificado? Será que a forma que eu construo, ou que nós praticamos a construção na Bahia, é adequada para atender a norma de desempenho? Alguns ensaios que tinham feito para definir os critérios de iluminação só tinham sido testados no sul do país. E, a partir desse mundo novo de informações, eu confesso a você que fiquei muito preocupado. Muito. E aí entrou a nossa
pacificadora, essa parceira, que foi a Cristal, através da Lívia, que começou a dar um sinal de paz e tranquilidade, que a gente, junto com o Sinuscom. O Sinuscom criou um grupo, inclusive, dentro do Sinuscom tem um grupo de normas técnicas que começou a ter origem para discutir a norma de desempenho. E a gente foi percebendo, à medida que a gente ia discutindo os assuntos, e a discussão coletiva é muito interessante, eu sempre falo, quando você vai estudar a norma sozinho é muito difícil, mas quando você estuda com um consultor ou em grupo, vira terapia, né? Você começa a ter a dispersão daquela tensão para uma solução, para alguma coisa positiva para frente e começar a perceber outros entendimentos. E foi muito interessante, porque a gente à medida que a gente foi estudando norma de desempenho, a gente foi discutindo item a item, foram discussões. Lívia, não dá para ser assim, tem que ser do outro lado. Não, mas Alexandre, tem que tomar cuidado com isso. Volta lá e reveja esse assunto. Você já fez alguma vez matriz de risco? Você tem que fazer a matriz de risco da tua obra. Quais são os riscos da tua obra? A vizinhança é um risco. Coitados. Toda obra que a gente chega... eu já fui vizinho à construção civil. Eu fui o primeiro prédio numa rua em Salvador e, na sequência, vieram 10 prédios. E, na sequência desses 10 prédios, as obras incomodavam, fazem poeira, fazem ruídos, enfim... A gente tem que estar preocupado com isso. A gente tem que ter essa responsabilidade socioambiental. Então, vamos fazer uma matriz de risco. Se cair uma pedra, o que vamos fazer? Quais são os riscos do subsolo? Esse risco tem. Qual é o nível do lençol da água? Enfim, você começa a tratar no planejamento e muito do que Lívia falou no projeto. Eu vou dizer para vocês tranquilamente, com um depoimento, aí depois de estudar bastante a norma de desempenho, eu diria que entre 70% e 80% tranquilamente é resolvido em projetos sem gastar nenhum tostão. Na verdade, você gasta com o projeto, não para atender a norma de desempenho. 80% é discutido ali no projeto. E é engraçado, o engraçado ou positivo, e volta aquela coisa da terapia em grupo, é que muito do que você discute com o seu projetista evolui também seu projetista. Falar sobre vida útil de projeto, falar sobre resistência ao fogo na estrutura, falar sobre a atenuação de ruído, de impacto. As pessoas estão dormindo, não querem ouvir o que as pessoas fazem em cima, pô. Tem que ter esse conforto nas áreas de permanência. Conforto não, esse desempenho. Eu tenho que me policiar para falar isso, porque conforto é subjetivo, desempenho é objetivo. E muito disso a gente também discutiu quando a gente começou a estudar a norma de desempenho, e aí falando para os colegas, é que a norma de desempenho também, além de detalhar os critérios, ela detalha também alguns ensaios que você tem que fazer. Então, deixa de ser subjetivo o entendimento de ruído, por exemplo. Aquela máquina que Lívia colocou, o Tap Machine, ela define aonde tem que ser colocado, onde o sonômetro vai ficar, qual a classe de ruído da sua região, qual tipo de esquadria para atender o ruído externo. Imagina você construir as margens da avenida paralela e é diferente de construir numa via secundária dentro do bairro da Pituba, como é o nosso caso. Eu teria que ter um rigor maior nas nossas esquadrias, um RDW que melhorasse o isolamento da nossa parede para garantir esse desempenho acústico. Então, tudo isso foi movimentando a nossa empresa, foi estudando e melhorando nossos projetos. Quando a gente conseguiu isso, a gente chegou à conclusão que muito do que nós fazíamos, nós já estávamos atendendo a norma de desempenho. E eu digo que não foi só a Cone. A maioria das empresas consultoras, entre o nosso grupo são mais de 20 consultoras, lá no Sinuscom, e Lívia conhece a maioria delas, foi consultora, Tessos também conhece, enfim, a maioria constrói muito bem. O que nós não fazíamos, que aí vai a minha dica para vocês. Norma de desempenho hoje, se eu fosse para montar uma equação matemática, é igual à evidência. A gente tem que começar a recolher evidência. A construção civil registra muito pouco. A construção civil guarda muito pouco das boas práticas. Lívia estava falando sobre fornecedor.
A gente tem mais de 50 certificados de fornecedores. Na verdade, a empresa hoje tem 58 materiais controlados. Desses 58 materiais controlados, tudo que a gente compra, a gente tem que ter um nível de certificação. Então, quando a gente fala em tubulação, cabos, tinha aqueles compulsórios já notórios, fios e cabos, mas a gente tem muito mais evidência de que comprou materiais certificados. Imagine que no apartamento, por algum motivo, uma casa, um apartamento, a fechadura deu um problema, seu cliente te liga, olha, estou com um problema na fechadura, ok, vamos lá ver qual é o problema. Mas ela não pode nunca te colocar que você comprou uma fechadura sem qualidade ou sem certificação, porque você vai apresentar para ela, olha, a minha fechadura segue um padrão de qualidade do Sistema Brasileiro de Qualidade ou do Programa Brasileiro de Qualidade. Você tem aquela evidência. Ela mostrou o teste de ruído, de impacto, que nós fizemos no nosso empreendimento. Eu tenho uma certeza que nós atendemos o empenho especificado lá no projeto. Nós fizemos esse teste no canteiro de obra. Pode ser que para uns a sensibilidade seja mais aguda, mas para o povo meio, para o médio da sociedade, nós atendemos. E aí vem um novo desafio. O que eu vou fazer agora para melhorar meu desempenho? Esse que, para mim, agora é a virada da chave. A norma de desempenho, inclusive, está sendo revisada nesse sentido, porque a gente fala em mínimo, médio, ou intermediário e superior. Eu acho que tem que acabar até com essa nomenclatura, viu, Lívia? É uma coisa que a gente tem que levar, abraçar com o apoio do Sebrae, para levar isso para a BNT. A gente tem que ter o standard, a gente tem que ter o superior, mas nunca o mínimo. Tem que ter um padrão e a gente melhorar a experiência das pessoas morarem em nossa edificação. E vendo o Lívia falando daquilo ali, olha, como é legal você morar num apartamento que tem uma iluminação bacana. Como é bom você morar num apartamento que é fácil a manutenção. Esses são detalhes, são diferenciais que talvez a percepção nossa, tão preocupada em executar a obra, não esteja tão aguçada, tão refinada para isso. Mas aí vem a norma de desempenho que melhora, a gente vai buscando discussões e encontrando soluções muito melhores. Eu vou dar um dado para vocês. O que eu gastei de ensaio para o nosso canteiro de obra foi muito menos do que algum tipo de retrabalho que vocês possam fazer em uma edificação que pode não ter atendido a norma de desempenho. O nível de ensaio foi muito pouco. A maioria dos nossos fornecedores, e Lívia, você é testemunha disso, já está apresentando os resultados. A maioria dos fornecedores atende. Aqueles que nós não atendemos, nós tivemos que criar, atender no regimento SIAC. Aí vem toda uma história, fora a norma de desempenho, que é atendimento do regimento para o Programa Brasileiro da Qualidade da Habitação, PBQPH. Alguém até perguntou aí no chat o que era o PBQPH, é o Programa Brasileiro da Qualidade da Habitação, ou da Habitat, não é isso, Lívia? Tem um regimento, então você cria um programa até de controle tecnológico. O que você vai controlar na sua edificação? E digo para vocês, eu que talvez seja um dos menores consultores dentro do Sinduscom, tive esse amparato e me coloco hoje numa posição muito confortável, porque não precisa ser grande para construir bem. Se você tiver os conhecimentos, se você tiver o apoio, bons consultores, bons projetistas, dá para fazer, dá para atender a norma de desempenho. E digo mais, a Bahia sempre foi um celeiro de bons consultores. Excelentes consultores, independente de polarização política, enfim. O fato é que nós exportamos muitos engenheiros para o mundo inteiro. Várias consultoras, porque nós tínhamos qualidade. Então, aqui na Bahia, a gente está muito bem atendido em projetistas, em escolas de engenharia, de arquitetura, escolas, consultores e apoiadores como o Sebrae. Eu tenho um projeto, viu, que eu quero levar depois para você, para a gente pensar como a gente vai atender melhor ainda em outros itens. Mas isso vai ser para uma outra oportunidade. Eu acho que assim atende aí o meu depoimento. Lívia, de coração, muito obrigado pelos depoimentos. Eu interferi naquela hora que eu fiquei muito feliz, fiquei muito à vontade. Não sabia que tinham tantas pessoas participando. Vocês me perdoem a brincadeira.
E muito feliz e convidar vocês, se vocês quiserem agendar uma visita para comprar o Pituba do Tivita, doutora Maria Lívia está à disposição, se ela não puder, eu vou. Muito obrigado, Landim, mais uma vez. Eu acho que o melhor que a gente pode ter, melhor venda de produto que a gente pode ter, inclusive de consultoria, é o depoimento, é a fala do empresário, né? Porque é verdadeiro, que vive o dia a dia da importância desses procedimentos e tudo mais. Então, mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Aqui o agradecimento duplo em nome do Sebrae para o Sinduscom e em nome do Sebrae para Alexandre Landim, empresário da Cone Engenharia, por ter participado aqui. Obrigado. Continue nosso cliente e continue também. Vamos marcar essa reunião, sim. Lívia até já tinha me provocado também com a pauta de uns projetos aí para a gente tentar crescer a atuação na construção civil. Então, a gente pode marcar eu, você, o Clefto, que está aqui nos acompanhando também, que é o gestor do projeto de construção civil do Sebrae Bahia, a Lívia, e conte sempre com a gente, tá? Lívia, pode falar. O projeto da Lívia, que ela está encabeçando de laboratórios, é muito interessante. Eu acho que a gente tem que apoiar isso daí. A gente precisa fomentar. A gente, no sul do país, você tem um grupo de laboratórios grande, você tem um volume de laboratórios muito grande, e no norte e nordeste ainda nós não temos tantos. Veja, nada justifica eu pegar uma cerâmica minha e ter que mandar para o sul do país. A gente tem que criar competência local, a gente precisa certificar esses laboratórios, e nós temos alguns pequenos que podem virar grandes laboratórios, não tenho dúvida nenhuma. Projetista também, viu? É outro mercado que a gente tem que conversar bastante. Mas vamos lá. Muito bem, muito bem. Projetista é outro mercado que a gente tem que fazer o pessoal de projeto começar a entrar na implantação da ISO, para eles se organizarem melhor, né? E eu quero aproveitar, não sei se tem algum empresário aí, para reforçar, né, essa questão de que o Sebrae tem esse produto aí que 85% o Sebrae paga, gente. Então, assim, se tem algum empresário aí, gente, fala com a gente, divulga isso, né? Porque às vezes o cara não quer, acha que vai gastar muito, pô, ele só vai pagar 15%, não é nada isso. Então, é muito importante a gente divulgar isso. Olha aí, ó, preenche o formulário aí, a gente tem que divulgar isso. Alexandre, vamos fazer uma divulgação disso lá, via Sinduscom, para o pessoal saber que existe, né, esse produto aí, o Sebrae fomentando aí para que a indústria melhore, tanto a indústria de materiais, que precisa fazer o atendimento à norma técnica, como as construtoras que precisam atender norma de desempenho, PBGPH, né? O Sebrae está aí para ajudar todo mundo. 85% de desconto, é uma verdadeira Black Friday. É isso aí, gostei. Lívia, você vai ser nossa vendedora aqui, viu? Você vende de apartamento a consultoria. Então, muito bom. Aproveitando o gancho aí da sua fala, né, quem chegou depois aí, nós começamos a nossa apresentação falando um pouco de BIM, e a gente tem a consultoria disponível no Sebrae Tech também de implementação do BIM nos pequenos negócios. A gente tem a consultoria de adequação à norma de desempenho, que é a NBR 15575, se eu não me engano, né? Temos também outras consultorias que estão disponíveis aí, como a própria Lívia falou, ISO, né? Outras certificações estão disponíveis, consultorias em gestão, e a gente está falando só de construtora? Não, a gente está falando do pessoal do mármore também, o Cimagran está aqui, estou vendo que está participando aqui, algumas pessoas do Cimagran, empresários do segmento de mármore. Gente, a gente tem solução para mármore, para granito, para cerâmica, para construtora, para escritório de arquitetura, de projeto, toda a cadeia da construção civil. Aqui, ó, estamos atentos, colocaram no comentário aqui a turma do Cimagran. Um abraço aí, eu não sei quem está em nome do Cimagran, mas eu não sei quem está aí, é Bruno, se é o Carlos, enfim, um abraço a todo mundo do Cimagran também. Enfim, essas consultorias, Bruno, um abraço, Bruno, essas consultorias estão disponíveis, é só acessar o link, né, que Ed Carlos colocou aí, o bit.ly/indústria 360, quem está no celular, dá um print na tela, depois entra lá na landing page, cadastra o interesse, que o gestor Clefton Bongiovanni, que está aqui também no nosso evento, já colocou o contato dele na tela. Clefton vai entrar em contato e vai conversar sobre a sua necessidade, né, sobre o portfólio, o que o Sebrae tem, qual é a margem que a gente pode dar de
de desconto para participação nessas consultorias, e o portfólio é muito vasto, enfim. Liga para a gente, né? É importante a gente se aproximar, seja você de mármore, de granito, de edificações, de construção, né? Ou de qualquer outro subsegmento que esteja envolvido na cadeia da construção civil, né? Sejam bem-vindos ao Sebrae e nos procurem, tá? Então, eu vou aproveitar essa fala para agradecer a participação de todos, né? Agradecer a você, Lívia, a Landim, muito obrigado mais uma vez. Agradecer a Mariana Farias, que falou sobre o BIM no início. Agradecer ao Walter, que está aqui também. Né? Walter, seu nome, daqui para o final do ano eu aprendo a falar seu sobrenome, viu? Tudo bem. Ok, não vou nem repetir aqui para não pagar mico. Mas a Mariana, o Clefton, a todos, né, que estão envolvidos aí no segmento da construção civil, e vamos manter uma agenda ativa. A gente está começando o ano agora com essa imersão digital, mas depois a gente tem programado aí, dependendo dos decretos, uma ação presencial lá um pouco mais para o final do semestre, respeitando todos os protocolos né, de distanciamento e segurança, assim como as consultorias, que essas sim são as entregas transformadoras nos pequenos negócios. As capacitações diretas, as consultorias em BIM, em norma, em finanças, em marketing, tudo que a gente tem para oferecer, com até 85% de subsídio de desconto pelo Sebrae. Agradecer ao Cimagran, ao Simprocim, ao Sinduscom, à Cristal Consultoria, ao Senai Cimatec e ao grupo NIB, Núcleo de Inovação em BIM. Obrigado, gente. Depois a gente vai disponibilizar para todos os parceiros a gravação desse evento, né? E contem com a gente. Tchau, muito obrigado. Muito obrigada.